Yes! Cuidado com a água. Fala, galerinha do meu canal. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal mais amado. Esse canal de harmonia, paz, amor, né? Viemos para isso. O canal da mensagem. Todas as mensagens subliminares que estiverem aqui é uma mera coincidência. Não, olha, não leva muito a sério as coisas que a gente tá falando. A gente vai Mas leva. Mas não leva. Não leva muito a sério o que a gente tá falando. Não leve a vida tão a sério. A gente vai morrer. Você vai morrer. Eu ia falar morar na roça. Veio na minha cabeça. A gente vai. Aí veio na minha cabeça. Morar na roça. Ó meu olho batendo, ó. Ai, meu Deus. A gente vai morrer. Yes. Triste começar assim, mas pode ser muito feliz. Porque já que a gente vai morrer, o que a gente tá fazendo enquanto a gente tá vivendo? Daqui a pouco vai ter edição, tá, gente? Vai ter um palminhas assim no fundo. Porque você tá vivo. Então hoje é dia de celebrar porque você tá me assistindo. E se você tá me assistindo, significa que você ainda está nesta programação. Exatamente. Por nesta mais simulação. Que talvez as coisas pareçam sombrias e nebulosas, você ainda tá vivo. Sombrio e nebuloso. Ó, diquinha pra vocês entenderem o que a gente tá falando de simulação, vida, morte. Assiste Free Guy. É muito bom. Muito bom, muito bom. Você vai entender que você é um NPC. E aí você vive a vida todo dia, você faz a mesma coisa ali, levanta, vai na padaria. Mas num belo dia... Um belo dia, resolvi mudar. Ai, saudades da Rita Lee. Um belo dia resolvi mudar, meu Deus do céu. Maravilhosa, revolucionou as nossas vidas. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando, às vezes, junto a você mesmo. Porque... Repense. Porque às vezes você tá se colocando numa situação e numa condição que você não precisava. Por que você tá se colocando nela? Por quê? Lembra do negócio lá da solidão? Rapidinho. Solidão. Pra você não ficar sozinho, primeira coisa, tá? A gente precisa do merchan, gente. Segue o canal. Curte. Comenta. O vídeo. Compartilha. Primeiro de tudo, você faz isso. Segue o canal. Ativa, na ordem, tá? Segue o canal, ativa sininho, curte e compartilha. Depois, se você quiser voltar, continuar ouvindo a gente e comentar, é outra história. Mas primeiro de tudo, começa nisso. Aí, na hora que terminar o vídeo, você fala assim, nossa, que menina doida, por que elas falam esses trem doido? Aí, você vai descer na descrição do vídeo. Tem os links de como você vai mudar a sua vida e de como você vai ajudar a gente mudando a sua vida a mudar o mundo. Porque temos projetinhos para começar a anunciar para vocês. E você vai fazer parte disso com a gente. Fica aí que você vai descobrir como. Olha só, menos de uma pizza você compra 3 produtos que vão mudar a sua percepção sobre a existência. Você vai encontrar as perguntas de por que você tá tão sozinho, sozinha. Menos de R$100. 3 produtos. Exatamente. Fica ligado e começa. Só faz. Segue o plano. O plano é esse. Vai lá, dá uma olhadinha. Dá pra dividir tudo de até de 4 vezes no cartão. Sim. Menos do que uma brusinha na Shein por mês. E se você ir lá, comprar e ler, botar em prática, e mesmo assim não funcionar na sua vida, o que a pessoa pode fazer? 7 dias para devolver. Exatamente, 7 dias para devolver. E eu vou ficar feliz de ter entrado na sua casa, plantado uma sementinha e voltado de volta para minha casa. Não tem problema nenhum, tá tudo bem. Exatamente. Porque a sua liberdade, para mim, é o que interessa. Seguimos. A maioria das pessoas não está presa pelas circunstâncias. Está presa pelos próprios medos.
É isso, né? Que é a pergunta assim, o que vem depois que eu não tô mais aqui nesse lugar, que eu tava nesse lugar? Uma relação, um emprego. Quem que eu era antes? Mas mais do que quem eu era antes, Quem eu sou agora? o que eu faço? O que eu faço agora comigo mesmo? O que eu faço comigo? Como que me devolve pra mim? Como que eu lido com o que eu não sei? Porque é uma nova pessoa depois dos acontecimentos. Por exemplo, vamos lá. Quando você pede demissão de um emprego, você deixa de ser o funcionário e passa a ser um desempregado. E às vezes a gente pede demissão de emprego porque a gente tá indo pra outro já, né? A gente sai de um adoecimento pra poder ir pra outro. Não dá um tempinho pra gente, assim. Aí às vezes o tempo te força. Repense, talvez, por que você tá há tanto tempo desempregada. A economia tá uma merda e o mundo tá pegando fogo. Isso é real. Mas o que essa dor tá querendo te ensinar? E aí parar de olhar só pra você e olhar pro mundo. Por que tá todo mundo sozinho reclamando das mesmas coisas? Qual que é o sentido? Qual que é o propósito? Vocês vão começar a ouvir muito essa palavra de agora pra frente aqui no canal, tá, gente? Propósito. Eu acho, e aí eu acho mesmo, a Vivian acha. Eu acho que é porque falta algo, a gente como ser humano, tem muitas perguntas da humanidade mesmo, que a gente não sabe as respostas, ou ninguém foi lá e falou assim, ó, isso aqui é isso mesmo, é real, oficial. E aí a gente fica nessa angústia de tipo assim, o que é verdadeiro? Eu tô vivendo um show de Truman? Alexa, sabe? Volume 2. Eu sou um avatar? O que tá acontecendo com o mundo? Peguem a referência. Show de Truman também é outro filme. Vale a pena assistir. Gente, vai anotando. Vem assistir os vídeos da gente com um negócio no celular assim. Sai do vídeo, anota, volta pro vídeo. Caderninho, ó. Eu fico com meu caderninho aqui, salva a minha vida. É muito bom. Vai lá, Show de Truman. Show de Truman. Que simulação é essa? Eu acho que assim, eu, por exemplo, eu já, durante o meu período de solidão, medo, essa coisa, medo de viver, eu me questiono bastante. E aí eu me pergunto, será que eu sou um avatar? Será que esse negócio aqui é tudo uma simulação e eu tô em outro lugar? Porque não faz assim, tem coisa que é meio que um oco vazio, a falta que falta. Sabe? Sim. Eu não consigo explicar isso. E é difícil até elaborar, inclusive. Mas você entendeu? Sim, essa é a parte importante da psicologia e do estudo que a gente faz para suspender, e aí a gente chama de... acho que Daseins análise. Gente, aconteceram muitas coisas, minha cabeça ainda tá voltando, tá? Muito cansada, tô começando a descansar de verdade agora. E aí eu vou lembrar todos os termos, você falava isso assim, né? Sim, é cansaço, ó. Eu tô bocejando, gente. Porque, e a gente tá dormindo bem. Estamos dormindo bem, sim. Inclusive, dormir bem, assim, acho que dá. Durmam, gente. Sem celular, antes sem de telas. dormir. 2 horas antes de dormir. Funciona. O básico funciona. O básico bem feito salva a sua vida. Salva a sua vida. Então, essa função da psicologia, de como psicólogo, como pessoa que analisa o outro, a fala do outro, o comportamento do outro, a emoção do outro, a gente se treina e se acostuma a suspender a nossa opinião, a nossa visão de mundo, a nossa vivência, a nossa experiência. E volta para o sujeito fazendo questionamentos. Então, como que o que é dito não se volta uma pergunta para mim, apesar de se voltar também, e aí eu levo ela para minha análise, e aí a maior esquema de pirâmide que você já ouviu falar na vida é psicologia, tá? Porque um psicólogo precisa do outro, que precisa do outro, que precisa do outro, e que tem que indicar o outro, porque tá todo mundo precisando de quê? Psicólogo. É isso aí. Tá todo mundo precisando fazer terapia, gente. Gente, eu vou falar com vocês. Tá difícil ser psicólogo. Sim.
E ó que tá lotado E é o de que tá lotado de psicólogo. E assim, corram atrás dos psicólogos logo, porque eu acho que. Eu acho, não, de certeza, só vai aumentar a busca, a procura. Sim. Porque o que a gente faz? Salvem os bons. Salve os bons. Essa análise que a gente faz com o paciente, essa análise que a gente faz com a pessoa, com o ser humano, de levar para essas reflexões nihilistas, tipo, por que eu tô aqui? Qual que é a minha finalidade aqui nessa simulação? Vocês se perguntam? Vocês fazem essa pergunta? Porque eu me faço essa pergunta desde que eu me entendo por uma criança curiosa. Eu já me perguntava, o que eu tô fazendo aqui? Isso é incrível. Que bom, você tem pontos na frente de uma pá de gente. Porque o que normalmente a gente faz? O que normalmente o ser humano faz com a procrastinação? E aí, se você está se identificando, talvez não seja uma mera coincidência, porque somos instintivamente projetados para o menos esforço. Porque a gente sabe conscientemente não, mas o nosso corpo sabe que ele gasta energia e a gente gosta do quentinho. Sim. Inclusive a merda. E quentinha, mas é uma merda. Exatamente. E aí a procrastinação, ela vem nesse lugar de adiar o desconforto. Que é desconfortável você ter que sair de sua cama e tomar banho, limpar seu quarto, fazer o que tem que fazer, trabalhar. Só que a gente volta num lugar existencial que eu somente acho, tá? Que tá levando a gente para essa grande solidão e esses grandes movimentos de desespero mesmo, de niilismo, porque a gente parou de se perguntar, ou neste lugar da solidão, como você se perguntou a vida inteira, você tá pontos na frente, porque às vezes a gente com a nossa procrastinação espera chegar na solidão pra se perguntar o que eu tô fazendo no mundo, o que eu vim fazer aqui. Ou então espera e aí vai pra terapia e não sabe muito bem como que tudo que você tá doendo tá te causando os desconfortos e as dores, porque você não tá fazendo essa pergunta. Ou você tá fazendo essa pergunta com outras formas. Como? Por exemplo, ai meu Deus, um pai que consegue construir sua família, o maior desejo da vida era a paternidade, se sente super realizado com isso, mas não consegue lidar com aquela felicidade. De ter a família, de ter o que sempre quis. E aí, o que acontece? Às vezes separa, né? Aí não entendo o que tá fazendo mesmo. E aí entra a crise existencial. O que eu tô fazendo aqui? Do que eu sirvo? Eu não tenho utilidade? E é muito, inclusive, dentro desse exemplo de pessoas que se separam, né? É muito louco isso. Eu já tive alguns relacionamentos e depois que eu terminei... Não, eu tive alguns relacionamentos nada. Eu tive 2 relacionamentos antes. E depois que teve o término, eu fiquei me olhando no espelho, tipo assim, quem que eu sou? Que eu me via tanto naquele mundo, no mundo, no universo da pessoa, que eu comecei a me... Falei, uai, onde que eu errei comigo mesma? Qual momento que eu fui uma topeira pra deixar a minha história numa gavetinha e viver a história, a vida da outra pessoa e me tornar isso? Sem ser amada, respeitada, vista, considerada. Meio que acontece algo ruim, aí você vai vir, em vez de você tomar postura, eu no caso, né? Deixa a vida me levar. Tava num dia ruim, já tu vai falar, não vou mexer com isso não, deixa esse trem pra depois. Aí você deixa o negócio pra depois, você vai deixando outro, aí você vai deixando outro. Aí você vai passando, aí você vai relevando. Quando você vê, você não tem identidade mais, não. Você não sabe quem você é, não.
E é muito custoso isso, por isso que a terapia é tão importante, né? Porque a gente vai pra terapia pra relembrar quem a gente é, porque a gente esquece mesmo. E aí, por que a gente esquece? São muitas interferências, gente. O ar que a gente respira interfere, a quantidade de radiação que está acontecendo num determinado dia na Terra, porque a Terra está numa posição diferente, porque são 365 dias no ano, então ela está dando a volta, 365 dias para dar a volta no Sol. Você lembra disso? Se não lembra, meu amor, você está precisando voltar a estudar com urgência. Porque isso é uma coisa que a gente tem que aprender no ensino médio num momento em que a nossa plasticidade neural está na maior amplitude que ela pode ter, que é a enxurrada louca de hormônios que acontece na adolescência. É por isso que eu amo tanto a adolescência. E que tá sendo atropelada a adolescência, né? Sim. Porque não estão tendo mais desempenho que a gente tinha na nossa época. A minha geração acho que foi a última sem interferência da internet celular. Enfim, né, galera? É papo para um outro vídeo também, a gente pensar nisso. Mas, porém, conversando sobre o que a gente tá falando, eu perdi até o raciocínio. E essa solidão que a gente enfrenta já é uma solidão que essa adolescência está enfrentando há algum tempo. Porque com as redes sociais e com o excesso de tela, a gente se distanciou mesmo, que é o que a gente vem falando aí ao longo do período, pensando em como a pandemia mudou a nossa vida. E como que a pandemia acelerou as telas e o acesso à internet, e aí esse boom aconteceu de IAs, né, das descobertas e de acesso a informações que a gente não tinha há muito pouco tempo atrás, né, que conseguiam mesmo ser sigilosas, não vazava. E não tinha interesse mesmo, né? Porque manter a gente manipulado é muito mais fácil. E estamos falando de ETs. Não pode chamar de ET mais, né? Agora acho que é UAPS. I don't know. Algo assim. Mas não pode. É porque se a gente olhar para um outro ângulo, nós somos humanos extraterrestres. Uhum. Hoje tem que é uma o que a gente consciência que é o que a gente estava conversando agora há pouco antes de vir para gravar com vocês, que a gente estava discutindo o tema de hoje, tudo que está acontecendo, o medo ao nosso redor, que dá, né, esse assunto. Uhum. Mas nós, veja bem por esse lado, meu querido amigo. Se existem outras raças, se existem outros planetas, e claro que existem, nós somos os extraterrestres. Nós somos humanos extraterrestres. E aí a gente, enfim, já tá viajando, né, galera? Inclusive isso dá um medo. E isso dá é uma bomba, né? É uma bomba sem ter uma bomba. Porque explode a sua cabeça. Gente, e o risco, e aí, por que a terapia é tão importante? E aí você fazer um acompanhamento, você ter um profissional que tá te olhando à distância, que não tem uma interação afetiva, amorosa com você ou de convivência. Porque essa pessoa vai conseguir te nortear sobre senso de realidade. Sim. Porque quando a gente vai para esse lugar que nós estamos indo, fazendo esses questionamentos e se abrindo, expandindo a nossa mente, a gente precisa de suporte. Não, mas a gente Porque são muitas notícias e informações que se chocam com tudo que existe de realidade que foi simulado pra gente uma vida inteira. Sim. Então, uma parte dessa solidão também vem de eu não consigo lidar com o mundo do jeito que ele está se apresentando. Ninguém nunca me deu ferramenta para isso. Sim. E agora é aquele momento da Terra, assim, que não tem como você ser isentão. Sabe aquele cara que é isentão na política? Eu não sou nenhum nem outro. Eu sou neutro. Esta é uma questão que não tem como você ser isentão. Na política dá pra ser isentão. Na política dá. Você pode continuar sendo isentão lá. Não tem. Agora. Inclusive, é o nosso. É o nosso questionamento, né? São questionamentos. Mas aí fica um outro. Vocês já se perguntaram o caos que pode vir e vai ser? Porque são probabilidades que a gente está falando. Matematicamente, gente, aparecer um avião no céu é uma coisa. Aparecer uma nave, uma coisa de outro planeta que a gente não criou... E não é a gente que tá falando, não. Ó, nós somos um canal desse tamanhozinho hoje. Vai lá na Carol Capel.
Vai na NASA, vai no Google. Vai. O governo dos Estados Unidos já liberou no último dia 10, mais arquivos que mostram naves. Não tem como a gente falar mais assim, é a IA que está criando ou estão fazendo isso para... Se você assistiu o dia D, você sabe do que a gente está falando. Sim. E são comportamentos... O dia D foi lançado que dia? Acho que já tem um mês. São comportamentos políticos e dentro da sociedade que são feitos, os filmes, as músicas, tudo isso acontece, gente, para preparar as pessoas. E a gente precisa começar a conversar sobre isso e como que a gente vai fazer em relação à saúde mental e ao cuidado que a gente precisa ter, porque vendo as notícias, são notícias em toda a Terra, vendo todas as notícias onde a gente está hoje como humanidade, a gente está um pulo do dia D, da nossa revelação, do nosso passo. Quando a cortina se rasga, quando a cortina do céu se rasga. Sim, e nós precisamos falar sobre isso. Apocalipse pânico. Pode ser só uma alegoria, mas Exatamente. pode ter traços de realidade. Exatamente. E a gente precisa falar sobre isso sem pânico, sem loucura, sabe? Sem histeria. Sem histeria, sem ser fictício demais. É só se entender. Eu sou um ser humano, este planeta é grande, 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 porém, existe sim a possibilidade de existir vida inteligente, mais inteligente que a gente, em outros planetas, em outras galáxias, e agora talvez nós estamos como seres humanos extraterrestres preparados para ter essa conversa. Ou não, né? Ou não, e aí fica a questão. Porque e aí eu vejo como o grande problema é como que bilionários, milionários, pessoas muito ricas estão construindo bunkers. Sim, gente, gastar milhões em bunker. Ninguém gasta milhões. Qual que é o projeto? Você gastaria. Pode ser só uma teoria. Mas você gastaria 100 milhões num bunker só pra falar que você tem um bunker? Só pra falar, não. Porque eu já morei no basement. Gente, é ruim demais morar debaixo da terra. Não é bom, não. E tinha um pedacinho assim, uma frespinha assim, que era uma janela ainda, que dava pra ver a luz. E assim, vamos começar a perguntar, né? Perguntar, mas procurar saber. E eu me pergunto, o que vai acontecer com as pessoas que eu conheço? No Brasil, o povo mora assim, né? De onde eu vim. Você já se perguntou? Por exemplo... nós somos de uma cidade pequena, eu sou de uma cidadezinha menorzinha ainda. O que vai acontecer com as pessoas que eu conheço? Porque são povos que são apegados, têm a cultura, a comunidade, a religião tá ali. Ignorante demais, né? Eu me pergunto como que essa galera vai fazer, porque até agora essa galera tá aí no caos que a gente vive o nosso caos, sem os extraterrestres, né? Sem os nossos vizinhos. A gente já vive caos. Sem viver caos não estão fazendo terapia. Vizinho. Todos nós temos vizinhos. Por que o planeta Terra não teria planetas vizinhos habitados? Por que não? Por que o alecrim dourado? Alecrim dourado. Mas é se questionar mesmo. E talvez esse grande medo que tá te atordoando nessa solidão é de você se questionar o que eu tô fazendo aqui. Que Sim. cargas d'água eu vim fazer aqui. Você precisa descobrir. E é descobrir mesmo, porque imagina, gente, sem saber quem você é, chega um extraterrestre, aí você não sabe nem quem que você é ainda. E aí você tem que descobrir, você vai descobrir que existe alguém além, diferente de você, de outro planeta. Você não tá conseguindo lidar com a sua diferença. Você não tá conseguindo lidar com o seu cabelo. Com o seu peso. Com as suas manias. Saúde. Com a saúde. Com os relacionamentos, com as suas emoções. Com o jeito de se tratar mesmo. Com o autoestima. Não tá tendo, né? Por quê? E aí Vivian me mandou uns vídeos e estava estudando alguns assuntos antes de entrar aqui com vocês.
e, na verdade, revendo. Porque é uma coisa que, para a minha sorte, eu tive uma psicóloga que me colocou neste lugar de qual o seu propósito? Toda a sessão perguntava durante 3 meses seguidos, qual que é o seu propósito? Você está perdida. Qual que é o seu propósito? E aí eu fui reformulando isso, achei meu propósito, que era fazer pelas pessoas o que a psicologia fez por mim. Aqui estou. Psicóloga. Eu vou fazer essa tatuagem aqui, ó, o símbolo da psicologia, assim. Vai ficar bonitão. E eu faço essa pergunta para todas as pessoas que passam por mim. E aí eu tenho a oportunidade de fazer isso com pacientes, amigos, alunos, mas principalmente com os pacientes, porque é de uma forma sistematizada, né? Nos encontramos toda semana. Qual que é o seu propósito? E aí, mais que isso, e aí o material que ela me mandou me fez relembrar de como eu já pergunto isso para as pessoas. A gente está caminhando para um lugar no mundo, na existência, em que as máquinas fazem tudo que a gente consegue fazer. Você não precisa pensar mais. A IA faz isso. Você não precisa mais daquela construção enorme. Um advogado não precisa mais sozinho construir uma peça enorme. Já as pessoas não vão precisar de advogado. A gente vai para um outro lugar de justiça, de Sistema. existência, de dinheiro. Você vê, eu não sei se você está acompanhando, mas as transações bancárias online, elas já são maiores do que as transações em dinheiro. O dinheiro está deixando de existir. Se atente, guarde dinheiro. Pode ser só uma mensagem subliminar, mas guarde dinheiro físico. Não, guarde dinheiro físico, sim. Eu falo isso toda a vida, gente. Desde comida também, a gente precisa guarde dinheiro físico, sim. Porque que loucura é essa, gente? De confiar só no dinheiro no telefone? O que é isso? Sim. Teve um apagão internet aí, que a gente não controla, que a gente nem sabe de onde vem, nem sabe como funciona. Não, tenha dinheiro em casa, sim. Tenha responsabilidade, tenha dinheiro em casa. E aí isso abre margem para 2 coisas. A primeira, a gente continuar nessa reflexão de amor. O que você veio fazer aqui, meu alecrim dourado? Se você, essa é a simulação que eu faço com todos os meus pacientes. Se você não precisasse de dinheiro, você não precisa de dinheiro para viver. Você vai viver uma vida boa. E aí, pensa numa vida boa. Deseja a vida boa. Sem exageros e sem, sabe? Mas com qualidade. Uma casa boa para dormir, uma casa boa para morar, uma cama boa para dormir, comida à vontade, comida saudável, fartura, abundância. Um lugar que nada falta, onde tem harmonia, uma tribo indígena que está em harmonia lá nos confins de um lugar que ainda não chegou nada, que eles vivem como os nossos antepassados viviam aqui. Você está nesse lugar. Você vive dentro da floresta amazônica e tudo está à sua disposição. O que você teria prazer? Você pode viajar. Imagina a vida. Imagina a vida perfeita. Você pode fazer tudo. Não falta dinheiro para nada. Está tudo à sua disposição. As coisas boas da vida estão todas à sua disposição. Tudo acessível. E você tem, sei lá, 59 anos para viver. O que você escolheria fazer? E aí, 59 é um número aleatório. Você tem 89 anos para viver. Eu tô com 37, então falta 52. Nossa, você me pega com a conta. Vai. Mas é isso. O que é que você teria prazer, satisfação de levantar e saber que essa é a sua função, para que todo esse universo que você imaginou funcionasse em perfeita ordem? Propósito. Esse é o seu propósito. E aí a gente nasce com isso. Você nasce com predisposições inatas, do mesmo jeito que as suas emoções são inatas.
O que é que você escolhe fazer todos os dias quando você acorda, se você não precisasse de dinheiro? O que você gostaria de fazer? O que te faria feliz e faria bem para a humanidade? E aí o meu serviço faz o outro feliz. Se o outro está feliz, eu estou feliz. E aí a gente pode desdobrar isso num tanto de coisas. E a única coisa que isso não pode significar é que a felicidade do outro seja te maltratar. E aí qualquer tipo de relação tóxica que houver. Então acordamos todos de acordar, de manhã acordar e de fazer acordos. Acordamos todos de que eu vou fazer o bem, você vai fazer o bem. E aí a gente faz O mundo melhor. Acabou o vídeo, gente. Tô zoando. Vê. Piadinha. Meu Deus, ela tá muito piadista hoje, cara. Meu Deus, mamãe. Dormindo. Não acredito. Tá dormindo. Não acredito. Ela tá dormindo hoje ela não quis aparecer, não. Tô A falando Mini, da gente. Mini, gente. Nossa cachorrinha. A Nossa cachorra mascotinha. mais amada do Brasil. Mais amada. Ela é linda demais. Prisão. Prisão. O medo aprisiona, né? Porque você Aprisiona. fica preso dentro da sua cabeça. Sim. E aí você não faz, não se dá oportunidade. Nossa. O inglês, pra mim, quando eu cheguei nos Estados Unidos, era muito difícil. E aí eu escutava as pessoas. Eu tinha estudado antes de ir. Meio que entendia aqui, gostava de inglês. Já arriscava umas coisinhas. E eu sempre soube que eu tinha facilidade de aprender. Quando eu cheguei nos Estados Unidos e eu escutava o povo falando inglês, eu falava, gente, o que é isso que esse povo tá falando? Que eu não vou entender isso nunca. Cara, foi tão difícil. Os 2 primeiros anos eu escutava nada. Era só barulho. E aí, quando eu comecei a levar muito sacode, assim, da vida lá, e aí eu precisei mudar, eu precisei melhorar, algum lugar de mim entendeu que eu precisava entender. E aí a minha mente começou a se abrir. E a chave para isso, para mim, o meu método é olhar com amor. Quando eu fui pela primeira vez para os Estados Unidos, primeira vez que eu falo, gente, é porque eu fui de visto. Eu ficava no prazo do visto, né? Primeira vez eu fiquei 5 meses. E aí, da segunda vez, fiquei, acho que 3 meses, 4 meses, não sei. E dessas primeiras vezes, eu não gostei dos Estados Unidos. E aí, só que como eu Foi já quando tinha... a gente se encontrou Só quando primeira vez. Só que como eu já tinha mudado minha vida, já não dava pra fazer faculdade aqui, não tinha como, não tinha saído daqui, falei, vou enfrentar isso aqui e vou ver o que vai dar, né? Beleza. O inglês não entrava. E eu passando perrengue, eu falava, gente, com visto, melindroso, delicado, trabalho. Nossa, uma dificuldade, dependendo das pessoas, ser recém-chegado, né? O inglês não entrou na minha cabeça. Depois que eu queimei o meu visto, que eu fiquei lá, aí o inglês entrou na minha cabeça. Que já foram esses 2 anos. Que aí parece que o corpo entendeu que não tem saída. Não tem como, você vai ter que aprender. E aí eu comecei a olhar e eu falava, gente, é igual eu olho pra esse lugar aqui. Eu tenho que olhar com amor, eu tenho que conseguir gostar disso. Meu Deus, eu preciso amar isso aqui. Eu falava a Deus, eu orava pra Deus, falei, Deus, me ajuda a amar esse lugar. Eu preciso olhar com amor. Eu não tem como eu ficar olhando pra esse lugar, achar essas casas feias. Esse lugar estranho, sujo. Que é isso? Falaram comigo que era um lugar de primeiro mundo. Como assim? Tem um rato, o homem do gato lá em Nova York, você tá andando, os ratos tá andando junto. E assim, eu olhava aquilo, gente, eu falava, não tem lógica. Miami, perigoso demais. Eu falava, meu Deus, eu preciso olhar com amor. E aí, uma árvore. A primeira coisa que eu amei nos Estados Unidos foi uma árvore. Que eu olhei pra ela ficava em frente à casa, a primeira casa que eu morei.
E aí eu olhava pra ela da minha janela, e aí eu descia, olhava ela inteira, né? E eu precisava amar alguma coisa. É o amor. Né? É o amor. E aí depois que eu comecei a amar aquela árvore, comecei a amar as outras plantinhas. E aí vai indo, sabe? Foi assim comigo o meu processo. Mas... E aí você, meu querido alecrim dourado, pode estar se perguntando assim, a louca começou a falar que tem que abraçar a árvore. Não, gente, eu nunca abracei, não. Então, Já sim, mas não. tem que abraçar a árvore sim, amor. Tem. Sabe por quê? Vamos lá. Energia. Pensa comigo. Mas é também. mais profundo. Presta atenção. A plantinha, o negócio lá da troca gasosa, planta, absorve gás carbônico, solta oxigênio. Se você não sabe do que eu estou falando, meu amor, seu ensino fundamental não foi bom, porque talvez você não tenha sido uma pessoa que se esforçou. Volta pra internet, que a internet tá lotada de coisa, inclusive continua rolando. No YouTube tem muita coisa. Dá uma lupinha aqui no YouTube. Isso que eu tô te falando, você vai conseguir entender de uma forma muito prática, assim, com figurinha ainda. A árvore absorve gás carbônico e libera oxigênio, certo? O que a gente respira? O que é que a gente respira? Oxigênio. O que a gente libera? Gás carbônico. Se você não tá abraçando uma árvore, meu amor, você não tá conseguindo fazer as pazes com o único processo que pode te salvar de você mesmo. Uma árvore te salva de você mesmo. Que a gente não consegue limitar a quantidade de gás carbônico que a gente humano elimina. E aí vamos pensar nas indústrias? O que está acabando com a camada de ozônio? Aquecimento global, derretendo calota polar, gás carbônico da combustão. Lembra? Então, entendeu que você precisa abraçar uma árvore e fazer as pazes com a natureza? Porque é na natureza todos os elementos do planeta Terra tem dentro de você. Tem dentro de tem na mim. natureza. Não vai ter no seu celular, não. Assim, tem coisa que, né? A gente tem que voltar pra natureza, né? Porque a gente tem que voltar pra gente. Sim. Pro que tá vivo, né? Matéria. Por que somos seres extraterrestres? Que aí é uma outra coisa que explica isso. Que terrestre é essa parte. E isso daqui, meu amor, é só um amontoado bem organizado, que a gente tá acostumado de água, bactérias, fungos e outros seres vivos que se organizam para fazer a sua vida funcionar. Então você... E aí tem cientificamente comprovado aqueles 10% que chamam que é a partícula de Deus e que não se sabe o que é, de onde veio, que não é daqui. Outra coisa do material que a gente estava assistindo agora para estudar, para vir para cá, é pensar, e aí não sei o que estou dizendo, tá? Tem estudos para isso. Aos poucos a gente vai trazendo, e aí vai ficar bonitão na edição, a gente vai colocar o estudo aqui, ó, e vai deixar o link na descrição também. Ou o link do vídeo que a gente assistiu como referência, vamos ir deixando as coisas aqui embaixo aos poucos, tá? Yes. Não exijam muito da gente, estamos... começando. Um dia lá na frente, que vocês que nos acompanham... a gente vai lembrar disso. A gente vai contar toda a nossa história, e vocês vão entender o que acabou de acontecer com a gente, e como que a gente tá nesse daqui, aqui agora. Nossa, vai ser legal. Vai ser muito legal. E pra gente também, né? Uhum. A gente olhar lá na frente e falar, caraca, como a gente foi forte. Olha, eu já sabia. A gente não sabia que era impossível. E aí por isso a gente foi lá e fez. A gente não deu ouvidos pra ninguém. Às vezes é isso, você tem que dar... Eu já sabia que ia dar certo, que podia ir, que ia ir. A parte extraterrestre é essa capacidade que a gente tem de perceber que a gente pensa.
Faça esse exercício aí agora. Se você nunca tinha parado para fazer isso, essa é a sua oportunidade. Perceba, agora que eu tô falando com você, que você tá prestando atenção no que você tá pensando. E talvez segundos atrás você não tava... Você estava me ouvindo, mas eu era só um pano de fundo, porque seus pensamentos estavam fazendo tanto barulho que você estava tentando me ouvir, mas você estava se ouvindo primeiro. Aí agora que eu estou fazendo esse exercício de me colocar na frente, você vai perceber que você pensa. E aí eu vou te pedir para fazer esse exercício agora. Pense em um elefante branco. Entende como que esse aparelho que tem aqui, junto com esse amontoado de coisas, é uma antena? Eu te dei um comando. Você respondeu ao meu comando. Eu não tenho dúvidas de que você tentou imaginar um elefante branco. E aí eu vou melhorar. Um elefante branco em cima do poste. Então, com esse exercício, e aí o que eu ia dizer do material que a gente estava estudando é que essa anteninha que eu consegui manipular com você agora, nesse testezinho bobo que a gente fez, ela está recebendo coisas o tempo todo. Sim. O que você está percebendo e controlando para não invadir o seu sistema e colocar em colapso todo o seu ecossistema? Que é sua responsabilidade. Agora, poderia não ser, mas agora é, porque você acessou o conhecimento. Sinto muito. Agora você sabe. Desculpas sinceras. Mas agora você sabe. E aí, meu querido, minha querida alecrim dourado, O que acontece? que nasceu no campo sem ser semeado. O que acontece? E aí eu tô te pedindo para poder fazer esse exercício da ínfima parte, da minúscula parte que é o aqui e agora que você pode controlar. Porque a gente pode abrir uma camada imensa de toda a sequência de acontecimentos que aconteceu na sua vida desde a sua concepção. O que acontece na energia de uma célula quando elas se rompem, quando elas se encontram e começam a se multiplicar. E é isso que aconteceu comigo, com você, com todos os seres humanos. Tem uma pá de coisa que ainda, gente, é muito grande pra gente dar conta. Viu, gente? Os lugares que a gente vai, quando a gente se desprende dos medos, que eles existem. É só reflexão. Exatamente. Pense que a você capacidade de refletir. Porque quando você tá na frequência do medo, você não pensa. Não. Você não consegue raciocinar. Você viu? Olha o tanto que a gente tá falando com vocês e os lugares que a gente conseguiu acessar e falar. Foi lá e vão tocar. E aí dá pra entender. Você tá entendendo o que a gente tá falando. Agora você sabe. Não tem como realmente você tentar fazer um caminho assim. Vai ser só canseira. Agora você sabe. Você tem o passo a passo. E ainda não tem, porque a gente também não tem. Mas a gente se questiona. Passo a passo pro questionamento. Tá. Pra abrir a consciência. Não, a resposta pra... Entendi. Entendeu? Não. E aí é legal você pegar isso como exercício. Toda vez que você perceber o caos, pensa no elefante branco em cima do poste. Isso é caos. Isso é caos de verdade. O dia que você encontrar na realidade um elefante branco em cima do poste, entende que todo o resto... E aí você consegue racionalizar que você está dentro de uma situação que talvez as suas emoções estejam te governando e não seja um caos? É só um medo mesmo. E aí você só tem que falar com ele. Ei, medo. Você quer ir, querido? Eu não te escuto mais. Não, se você estiver insistindo muito, vai com medo mesmo. É. Vai com medo mesmo. Medo demais é mesmo. E porque... E aí, a gente volta no começo do vídeo. Você vai morrer. Você tá com medo de quê? Vai lá, meu filho. Eu só Pelo sei que medo eu tô de morrer, indo. você está morrendo.
Porque todo dia que passa é um dia a menos e não um dia a mais. Sim, meu amor. E aí, o que você tá fazendo com seus dias a menos? Nossa, chega no final do dia, você tá indo deitar. Nossa, o dia de hoje a menos foi uma... Uou! Nossa, os nossos dias são legais. Os nossos Difíceis, dias são mas difíceis. legais. Não, os nossos dias de vida tranquila, os nossos dias, vamos colocar aí 3 meses atrás, 2 meses atrás. O início de praia, rotina saudável, vivendo o dia, sentindo o calor do sol. É bom viver, né? E aí, você que tem a oportunidade. Que foi? Oi, é o É o vento. vento. Tá tudo bem, vem cá. Aqui. Tá tudo bem. Vem. Vai lá, Tina. Uf, uf. Ufi, ufi. Se você tiver a oportunidade, vá pra praia. Sim. Viaje. Nossa, viver na praia. Eu Vá não à sabia praia. disso. É. Vá à praia. Vá, e se você puder viver, viva. Porque eu não sabia que é tão saudável. Você que me disse. Sim, procurem estudos sobre como os pacientes melhoram com aquela disponibilidade de sais minerais, inclusive no ar. E aí a gente volta para terminar falando de liberdade, né? Como o questionamento, ele é libertador. Sim. Porque a gente não veio aqui para ter respostas concretas, objetivas, claras e diretas. E se assuste, se alerte, se alguém que está conversando com você ou as relações que você mantém, as pessoas te obrigam a dar respostas rápidas. Se elas ficam te incitando demais a ser dar respostas. rápido. Sim. Porque a gente não tem respostas para tudo, assim. A E gente assim, precisa né? Na elaborar. lata. Não é, a vida não é na lata. Não. Apesar dos ditos populares, não é na lata. Apesar de bater lata vazia para fazer carnaval. É, terra samba. Eu amo. Sim, essa música é massa, né? E aí a liberdade que a gente alcança de lembrar que isso daqui é uma simulação e de que sempre haverá tempo para, sei lá, recuperar o dinheiro. Amar. Pra amar, Sempre há tempo para viver. Viver. Né? Às vezes é só deixar o dinheiro para lá mesmo. E aí, nem gente, recuperar, sabe? É só... E não, a gente eu precisa preciso? tomar muito cuidado com essa fala, porque a gente não pode romantizar a pobreza. Tá? Não, Errado. jamais. E aí a gente precisa lembrar de novo, porque existe uma pessoa trilionária no mundo, vários bilionários, e tem tantos bilhões de pessoas passando fome. Sim. Por que essas pessoas estão construindo bunkers? Por que essas pessoas estão comprando fazendas? Por quê? Inclusive fazendas no Brasil. Se a gente for dar uma olhadinha aí, uma cutucadinha, os chineses, eles estão vindo em peso para o Brasil, comprando fazendas. Muitas e muitas e muitas. Produção de comida. Então, vários questionamentos. Busquem, procurem entender. Vai ver as notícias nacionais, internacionais. Entenda de geopolítica, geografia. É bom entender o porquê. Entenda de Bíblia. De Bíblia. Entenda... Tire o romantismo da Bíblia. É isso Coloca que eu ia falar. a Bíblia. Entenda a história. O literal. É literal. O literal. Porque são guerras geopolíticas. Exatamente. Existe uma história, nós temos uma descendência, existe uma história que não é uma brincadeira. Não é. Não é à toa que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Não é à toa que ele é. Nós precisamos, enquanto brasileiros, principalmente, nós precisamos estudar mais mesmo. Sim. Questionar mais e tirar a venda da ignorância, eu não sei nem como fala, mas dos preconceitos, né? A gente precisa retirar isso daí
e ir para a parte científica da coisa. Olhar como a coisa é. Tira o romantismo. E aí essa é a Tira. parte boa de como essa revolução de diagnósticos autistas trazem a gente para essa racionalização, porque vocês são muito racionais. Sim, eu racionalizei toda a questão já. Que é uma prática. Eu não consigo olhar com os mesmos olhos que antes. Hoje eu também não. Não. Mas você, já tem o um seu tempo que eu olhar não tô me aqui. tirou, me levou a ver de uma forma que eu não conseguia ver. Sem essa romantização, sem o sobrenatural. Exatamente. Eu costumo dar um exemplo muito para tentar explicar coisas que o cérebro da gente, ele não consegue produzir coisas que ele nunca tenha visto realmente. Então, se questionem, por que os filmes E aí, existem? se pá, eu vou deixar vocês com o mesmo triplex que ela deixou. Os indígenas nunca tinham visto as embarcações do jeito que a galera europeia chegou aqui. Então, eles tiveram uma dissonância cognitiva. Eles não sabiam se aquilo que eles estavam vivendo era uma realidade ou era uma simulação. Que eles nunca tinham visto. Então, se você vê uma coisa que você nunca viu na vida, um elefante branco no ensino poste. Ela tá Você vai falando entrar em elefante branco. dissonância. E eu vou falar pra você, imagina você olhar na sua frente, olha que forte isso. Nós fomos ensinados a ver figuras demoníacas com chifres e escamas e tudo mais, e muito, né? Pessoas de cor diferente, mutadas, híbridas. Nós fomos acostumados a ver isso como vilão. Como vilão. Nós não estou dizendo que não é. Mas veja bem, se questione por quê. Você pode aparecer um elefante branco em cima do poste, mas hoje, na realidade que a gente está vivendo, a probabilidade maior é que apareçam 4 tipos de seres que são extraterrestres, que são diferentes que a gente fisicamente. A gente está preparado para receber esse povo? Que eles vão aparecer, eles não vão pedir licença, eles já não estão pedindo licença. Eles estão obrigando os governos a gente existe, galera. Vamos começar a falar a verdade pro pessoal? O pessoal quer saber, né? De onde a gente veio, o que tá acontecendo. E aí, gente, Por que vocês estão tentando escravizar e manipular a gente também, como vocês fazem com seu povo? Exatamente. Por que esse sistema é tão escraviza? A gente está preparado para esses seres? Vocês já se perguntaram se a gente está preparado para o barco da religião? Eu cresci sob influência da Igreja Católica, mas desde muito nova eu não continuei. É muito difícil você olhar para a situação, você entrar num site governamental americano, você abrir o site e você vê que, olha só, a galera tá falando aqui, ó, tem, gente, vida extraterrestre, são naves espaciais, são naves de outros países, de outros planetas. Países, olha eu sendo humilde. Porque chegou a hora, finalmente, graças a Deus, da gente se unir como povo. Porque agora é a hora do planeta Terra ser um só, raça humana. Não tem esse de de uma cor, nós somos um só. Chegou a nossa hora de união. E a gente precisa, porque o elefante branco eu acho muito difícil dele subir lá em cima. Mas um vizinho intergaláctico, eles já estão aí, é real. É real. E não é uma grande teoria da conspiração, gente. Não é. Não é pra maldade, não é pra acabar com o mundo do jeito que... Não é. Nós precisamos sair da dissonância e começar a falar sobre isso. Mesmo, gente. Porque a gente precisa se preparar. Nós somos bebês. Inofensivos. Olha pra você ver, há aproximadamente 110 anos atrás, o Freud estava falando pela primeira vez de um neurônio. Olha pra você ver. De como que a estrutura do neurônio funciona. De como que ele achava. Ele estava montando a teoria da sinapse. Olha pra você ver. Ele estava montando as teorias.
É dele. muito... A teoria da fala. E aí hoje a gente tem tanta certeza que a fala cura. Sim. E é isso, chegou a hora da libertação, a libertação da consciência, né? A gente finaliza assim hoje, né? Muita coisa pra vocês pensarem. Eu tô Muita aqui, coisa. E é isso, gente. O medo sempre vai chegar, né? Sempre vai ter medo. E aí é a gente escolher assim, ele vai ser o pano de fundo? Lembra que você controla seu pensamento? Você vai deixar o medo ficar na frequência da frente? Ou ele vai ser só o pano de fundo e falar, olha, eu tenho essa emoção. Isso daqui na realidade me causa medo. Ok. E aí eu vou seguir. Porque quando causa felicidade, a gente fica muito feliz. A E gente não segue. segue. Por que com medo, não? Porque com medo você paralisa. Quem decide é você, querido. E aí talvez é porque você tá entrando em ciclos e em frequência. Música, o que você tá assistindo, as conversas que você tá tendo, né? O material que você tá consumindo. Sim, tudo. Tudo faz E a sua sentido. percepção sobre você e esse plano maior que é estar neste parque chamado Terra. A gente tem coisa demais pra pensar. Bye! Beijos.